Voltamos. Então, a pergunta ali do nosso amigo, acho que ele não compreendeu, né? Quando você vai é óbvio que você tem, quando você vai proteger alguém, você deve fazer um esforço, se for possível, para não matar a pessoa, correto? Se você puder atirar, sei lá, na perna da pessoa, ótimo. Só que, nesse caso, né, a pessoa está violando o direito da outra ali, e se a única forma de pará-la é matá-la, o catecismo da igreja permite isso, né? Apesar de que o Francisco anda alterando aí algumas coisas, mas acho que nesse aspecto, né, da autodefesa ele não alterou, né? Ele alterou, se não me engano, a pena de morte, né? Que também é um absurdo, porque, né, sempre existiu, sempre foi defendido aí pelos teólogos, mas enfim, não vamos abrir esse buraco. Aí dá debate mesmo, esse é polêmico, mas é por aí. Agora o problema é que quando você muda de tela, você perde as perguntas, né? Mas independente disso, né? Eu acho que o que a gente tem que ter em mente, né, é observar a realidade com um olhar mais puro, né? Sem guardar algum tipo de ideologia que tenta explicar a realidade anteriormente à nossa experiência. A gente tem que perceber a realidade como de fato ela é. E essa questão da vida, né? Se a gente observar bem todos os seres que têm vida e a diferença de dignidade entre eles, né, a gente consegue perceber ali uma hierarquia muito clara e objetiva na realidade. E as nossas ações podem ser a partir daí, né? A gente pode tomar decisões mais conscientes, né, mais morais, por assim dizer, em relação a esse problema que nós estamos passando, que é uma profunda crise moral que está diretamente ligado a essa falta de percepção da realidade que as pessoas têm, né? Isso é algo muito sério que tá acontecendo e nos assola a todo momento. Por vezes a pessoa percebe a realidade, só que ela não se posiciona graças a uma turba falante que tenta esconder a realidade a partir dessas ideologias que fazem muito sucesso. Apareceu uma pergunta aqui do Rodrigo. Uma dúvida. Sansão não suicidou-se quando derrubou os pilares? Afinal, ele sabia que morreria. Aí tem a questão da causa que você está defendendo, né? A causa maior que você está defendendo. Mas ainda assim, não é um suicídio direto. É como você dizer, por exemplo, que, sei lá, Sócrates aceita a condenação à morte. Isso não é suicídio. Ele aceitou uma circunstância em nome de um bem maior, né? Ele falou, agora eu vou tirar os homens no Titanic, por exemplo, deixaram as mulheres e as crianças saírem, se mataram, sabiam que iam morrer. Se você não está causando a sua própria morte, nesse caso, né? Então, assim, você não está buscando a morte deliberadamente, né? A morte ali é uma consequência secundária da sua ação heróica, né? Então, mesmo assim, porque se tem a compreensão nesses casos que a alma é imortal. E o heroísmo cabe ainda mais, né? Senão daqui a pouco eu tô falando que os mártires eram suicidas, né? Exato. Então, assim, eu já falo de uma vez, senão a galera vai começar a jogar dilema moral um atrás do outro, meu. Senão daqui a pouco, se eu tiver um carrinho, tiver um trem, tiver 10 pessoas de um lado e uma do outro, eu posso pegar. Não vou. Não. Não vale. Enfim, como você nós fugir da realidade já, né? Você está imaginando circunstância ideal, não existe isso. As pessoas têm que entender a diferença exata, né, entre o sacrifício e o suicídio. O sacrifício ele tem a ver com cumprir um dever, fazer o que se deve ser feito. Tem a ver com o ofício sagrado, né? O sacro ofício. É bem diferente da questão do suicídio. Então tem que estar sempre percebendo qual é o bem a ser alcançado com a ação, né? Acho que por aí que a gente consegue mediar bem essas questões. Senão a gente vai ficar levantando realmente circunstâncias ideais que escapam da realidade, né? A gente cai na ideologia novamente. Mas é importante ainda sobre essa questão moral, né? E a consciência moral, ela depende de uma percepção da realidade. Eu bato de novo nessa tecla. Você citou aí Kant, né? E quando a gente vai lá no Kant, em alguns modernos, como Kant, o próprio René Descartes, você começa a ver ali uma tendência a construir certas filosofias que querem ser mais originais do que as outras e se desligando totalmente daquela visão de mundo da tradição, né? Por exemplo, a visão moral de Kant, como você bem disse, ele parte do princípio que os valores morais eles são objetivos, mas eles são naturais a uma espécie de estrutura
que está na mente humana. E que como a estrutura da mente humana é igual em todos os homens, a moral sempre será objetiva, mas nunca negociável em relação às circunstâncias, né? E ali você nasce, a partir dali você constrói um moralismo. As pessoas não entendem essa diferença. A moral cristã não é isso. Não é isso. Ela é objetiva, ela tem os seus preceitos morais, mas ela leva em conta as circunstâncias, né? A partir do espírito, a partir do dom do espírito, a partir do dom da sabedoria do homem. É aquilo, a letra mata, o espírito vivifica, né? Que é bem claro. O Fernando Neto disse que o Natan perguntou como provar a alma. Como provar, deve ser, como provar a existência da alma, né? Eu acho que é uma boa maneira, né, professor? De repente você pode explicar isso melhor. É questão do movimento. Questão do movimento. Você olha um animal, ele se movimenta em maior parte por ele mesmo. Tem que ter uma causa ali da vida. Essa causa nós chamamos de alma. Acho que isso é uma prova... Vai ler Aristóteles, né? São princípios, né? Então, assim, isso aí vai ser a metafísica. Você vai ter que observar como o mundo funciona e derivar. Vai ser aquela questão do ato e potência, né? Esse tipo de coisa, né? Então, assim... E algumas coisas são axiomáticas ali. São princípios primeiros que você de certa forma, eles não são prováveis. Você tem que partir deles para chegar no resto, né? Então, assim, como é que eu provo que, né, sei lá, o princípio da não contradição, entendeu? Ele é o princípio da não contradição, né? Não tem como você nem argumentar com alguém sem já partir da pressuposição que não dá para uma coisa ser igual, né? Ser e não ser ao mesmo respeito da mesma forma, né? Então, mas eu acho que a melhor forma para essa pessoa seria estudar um pouquinho de Aristóteles, princípios de potência, ato, forma, matéria, as quatro causas. Então, e São Tomás de Aquino, alguns comentaristas, seria a melhor forma, né? E entender essas questões básicas, o que é uma prova, o que é um princípio. Como o senhor bem disse, se é um princípio não tem como ser provado. A gente tem que lembrar, né, que prova é sempre o caminho daquilo que já é evidente em termos de princípio para aquilo que não é evidente. A partir da prova é que você chega ao não evidente. E aquilo se torna uma verdade, né? Então tem que ter clareza nesses termos também. Porque eu tenho certeza que quando a gente usa esse termo prova em uma pergunta, como provar a existência da alma, é que a gente está ligado à palavra prova a partir da cosmovisão cientificista moderna. Uma demonstração empírica. Uma demonstração empírica. Exatamente. Se for tentar mostrar empiricamente que a alma está lá, você nunca vai conseguir, meu pai. A alma não pode ela aqui na minha mão e observar e avaliá-la. Ela é um princípio material, né? A forma de você ver, você pode conhecê-la pelos efeitos, é o que eu falei. O que dá unidade a essa multiplicidade do organismo? É a forma. Né? Se fosse o que a gente já falou, se tudo fosse só átomos, não haveria Rômulo, não haveria Roberto, não haveria cachorro, haveriam átomos, né? Então, eu falo para as pessoas, não estou falando que é o caso dessa pessoa específica, né? Mas particularmente entre jovens. Os jovens hoje em dia, eles querem aprender, estudar metafísica profunda sem conhecer nada da realidade, né? Então, tudo que ele sabe da realidade é o que ele leu lá no livro. E, geralmente é coisa, por exemplo, você está lendo São Tomás de Aquino, ele vai aprender uma biologia completamente decadente. Não estou dizendo que isso vai afetar as conclusões metafísicas, não vai, né? Porque a metafísica é ontologicamente acima, né? Mas o indivíduo vai ter exemplos péssimos. Então, assim, eu falo para as pessoas, às vezes me falta o vocabulário, me falta precisão, porque eu não tenho formação em filosofia, mas às vezes eu conversando com um sujeitinho que estudou filosofia ali, mas não tem experiência de mundo nenhuma, eu percebo que eu entendo mais os princípios que nós estamos discutindo do que a pessoa. Porque eu tive contato com a coisa. E ele não, ele teve indiretamente pelo livro. Então, assim, quando você começa a estudar a porcaria do organismo, você vê que aquilo ali não é matéria. Né? É igual eu falo, o exemplo que eu dou para as pessoas é o seguinte: por que a minha chaleira está fervendo lá na cozinha? O materialista ele vai te falar porque a molécula do calor ali emanando do fogo, etc., blá, blá, aquece a água e aquecimento é as moléculas de água batendo uma nas outras.
Eu falo, não, porque eu queria tomar um chá. Essa é a resposta. Causa final. É porque... Então, assim, as duas explicações, elas não são mutuamente exclusivas, elas são necessárias para se entender. Então, quando você olha um organismo, você vê que ele tem né, água lá dentro, tem elétrons sendo utilizados para tal e tal coisa, e você pode mostrar fisicamente o que está acontecendo ali. Mas você nunca vai ser capaz de explicar o porquê que aqueles elétrons, porquê que aquela célula está organizada para o fim meu, para o meu fim. Por que que todos aqueles processos celulares, processos físicos, estão naquele organismo organizados para o bem do organismo? Como é que ele consegue canalizar o poder, por assim dizer, as operações daquelas coisas para si mesmo? É como se essas coisas estivessem sequestradas na minha forma. Né? Então, assim, é a forma substancial do cachorro, etc., que organiza aquilo tudo. Né? Então, você tem quando você começa a estudar a realidade, né, porque todo conhecimento ele tem que partir dos sentidos primeiro, esses princípios ficam muito mais claros. Ainda que você não consiga colocá-los de forma precisa no papel, não vai saber escrever um artigo filosófico para uma revista e publicar, mas você fica muito claro, sabe? E eu falo isso para as pessoas. A coisa é mais simples do que parece. Não é tão... porque a gente não está acostumado com as terminologias tomistas. Então, se você fala para o que é forma, ele já fica imaginando alguma coisa assim. Não, é um princípio, cara. Não tem como você botar ele na mão e analisar. Né? Exatamente. A gente se perde nas nomenclaturas também, ainda tem esse problema da palavra, a coisa, né? É um negócio bem confuso e complexo mesmo, quando a pessoa ela perde essa percepção direta da realidade. E eu trabalho com adolescentes, e eu consigo perceber isso de maneira muito direta. Né? A falta de experiência com a realidade faz com que eles sejam presas fáceis como repetidores de certas ideologias empacotadas. Então você chega para um aluno e faz uma pergunta boba mesmo, assim, sei lá, o que é a água? Sei lá, o que é a água? Ele vai vir sempre com uma definição da composição material da água que ele decorou lá na aula de química, quando na verdade eu estou perguntando o que é água para você, qual é a relação que você tem com a água, o que você percebe da água, né? E com isso a gente também perdeu um pouco, né, a capacidade da leitura simbólica das coisas. Porque se a gente partir do princípio verdadeiro de que Deus criou todas as coisas, Deus tem de se explicar didaticamente pelas coisas. As coisas criadas saíram da sua inteligência. Então, nas próprias coisas, de maneira objetiva, tem que ter um pouco de Deus que eu consigo perceber. Né? E quando eu perco essa percepção simbólica das coisas, quando eu perco essa percepção objetiva das coisas, é óbvio que eu vou me afastar de Deus de algum modo. É óbvio que eu vou me afastar do ser. É óbvio que eu vou me afastar de mim mesmo. Que eu não vou estar cumprindo nem com as minhas qualidades naturais de percepção da realidade. Né? Então as pessoas têm que se atentar para isso. Né? Falar de questões relativas a Deus, a alma, a espírito, a divindade do ser humano. No anos 20, né? Os atributos ficaram manifestos com a criação, né? Então, e é por isso que a galera fica, muita gente fica assim, por que você fica batendo nessa questão da evolução com tanta, né? Por que isso te preocupa tanto? Porque eu sou católico e sou evolucionista e não me afeta a fé de jeito nenhum. Meu amigo, se você entende a criação errada, a probabilidade de você vai entender Deus errado é muito alta. Isso São Tomás de Aquino já falava, São Paulo já nos avisou diretamente. Então, assim, é por isso que essa galera cai no panteísmo ou em outra coisa, né? Porque entendem a criação de forma completamente errônea. Então, é muito importante. Fora a questão de, para você ter uma compreensão, às vezes, da realidade de maneira mais objetiva e clara, é muito importante também a vida espiritual, de algum modo. Né? Às vezes as pessoas acham que a vida intelectual e a vida espiritual são estanques, mas não são. A vida espiritual, por exemplo, ela pode fornecer, por meio da graça, uma virtude teologal importantíssima, que é a fé. E a fé, ela alimenta a nossa razão de modo que ela consegue perceber certas coisas que estão para além de seus limites naturais. E aí esses princípios metafísicos que você poderia alcançar com a razão natural, eles podem ficar mais claros, até mesmo por conta da fé, né? Isso é muito importante também as pessoas observarem. Eu só saí do meu buraco do ateísmo por causa disso. Exatamente.
Então, assim, eu me lembro claramente quando eu conversei com um padre lá em São Paulo, quando eu ainda estava convertendo, e ele me falou, olha, o tomismo, ele definitivamente elimina a evolução, não tem como. E assim, ele virou, um momento ele virou só e ele falou assim para mim, uma hora você vai entender o porquê. É simplesmente, ele não dá. E eu tive esse entendimento, e eu sei que vem de Deus, tá entendendo? Então, assim, o indivíduo, é mais importante que o indivíduo fique no estado de graça, entendeu? E, obviamente, né, porque senão ele vai para o inferno, mas nós estamos falando do sentido até do próprio conhecimento normal das coisas, né? Porque ali, quanto mais graça você tem, mais o pecado ele emburrece, né? Então, não adianta nada o sujeito estar ali decorando São Tomás de Aquino e indo pra balada, enchendo a cara no final de semana, assistindo pornografia, porque ele não vai entender São Tomás de Aquino, É entendeu? como meu amigo disse, daqui a pouco você está cultuando a palha. Porque a obra inteira de Santo Tomás, para o próprio Santo Tomás, é uma palha, né? Depois que ele vislumbrou Deus, né? Não, exato. Eu dou um exemplo sempre que eu tinha esse grupo no Discord, porque eles com os jovens criaram, e a maioria deles eram jovens, adolescentes. E hoje em dia jovens deram para achar que são tomistas profissionais, eles são especialistas em direito canônico, eles sabem o que é, né, enfim, julgam todos os padres, todos os papas possíveis, eles sabem direito natural perfeitamente, sabem, etc. Enfim. E eu me lembro que tinha esse jovem, um moleque citava pedaços gigantescos de São Tomás de Aquino, falava que, né, criticava, etc. Mas eu perguntei para ele uma vez, se você reza o texto todo dia, você ora? Ele, eu 2 vezes por semana, não sei o quê. Eu falei, cara, fique esperto. Eu acho que é mais importante que você reze seu texto. Perfeito. E, enfim, falei isso várias vezes. Esse menino virou ateu. Caramba. Era um menino que citava São Tomás de Aquino. Uma vez ele encontrou um argumento cientificista que ele não conseguiu rebater e ele apostatou. Por quê? Porque toda a crença dele estava ancorada na razão pífia dele. E quando ele foi confrontado por algo que ele não conseguia responder, todo o baralho de cartas desabou. Meu Deus. Não adianta. Isso é muito comum. E os Muito. jovens, eu culpo, né, a falta de liderança, tanto na igreja como dentro de casa, não tem figura paterna, não tem. Então, esses moleques estão aí, estudando, querendo entender profundos conceitos metafísicos e não tem uma vida espiritual sequer constante. Né? Então, assim. E a vida espiritual também dá essa questão da humildade intelectual, né? São Gregório de Nisso, eu acho engraçado, ele define a soberba como uma ascensão para baixo. Você acha que você está subindo, só que você está indo para baixo de algum modo, né? É muito boa essa definição. A soberba, né? Ela vai escurecendo a inteligência e daqui a pouco a pessoa está agregada, ela está agarrada numa estrutura lógica. E aí já perdeu o senso de realidade completamente. Aí fica fácil de derrubá-la, né? Infelizmente, esse movimento entre os jovens, realmente, ele é muito mais comum do que a gente imagina, né? Cara, tanto Bacana. de vezes que eu já vi gente de 18 anos falando que ia ser maior que São Tomás de Aquino, porque hoje se tem mais acesso. Meu Deus. Ele não estava errado no sentido de que, realmente, a doutrina, São Tomás de Aquino, nós melhoramos ele. Né? Que a Igreja Católica ela é maior que São Tomás de Aquino. Então, nosso conhecimento, por exemplo, de direito natural, ele melhorou. Né? São Tomás de Aquino, por exemplo, estava errado a respeito da animação atrasada do embrião, né? Porque o nosso conhecimento de biologia melhorou. Agora, o moleque de 18 anos, não, por causa disso, eu tenho potencial para ser maior que São Tomás de Aquino, e todos nós aqui, e provavelmente alguns de nós serão. Eu falo, cara, menos. Olha, eu me arrisco a dizer que aquelas escolas ali do final da Idade Média, do Renascimento, aquelas escolas ideológicas, elas tiveram espaço muito por conta disso, né? Se a gente retomar, é engraçado, retomar aquele fato histórico da igreja, ter criado os diplomas para facilitar ali a levada da verdade, da sabedoria para outras pessoas, para o reconhecimento do ensinar ser mais fácil, acabou sendo um tiro no pé.
Porque com a criação dos diplomas nasceu o intelectual profissional. E o intelectual profissional ele deixou de contemplar a realidade e passou a contemplar os livros somente. E também desvirtuou um pouco ali da vida espiritual, que dá essa base de sustentação à vida intelectual. E aí vão surgir correntes, como, por exemplo, o nominalismo. Né? O nominalismo, talvez, possivelmente, tenha uma raiz também nessa questão da soberba intelectual desligada da ação dos sacramentos, né? Da graça de Deus cedida através dos sacramentos. Então, o camarada deixa de entrar na oficina de Cristo, o carpinteiro deixa de agir no próprio coração, na alma do indivíduo, o indivíduo começa a acreditar que ele sozinho consegue atingir a verdade. Aí, ponto. Aí você desvirtua o caminho e a soberba ela ocorre, né? Isso é muito sério, infelizmente. Pois é. Isso tem tudo a ver com o tópico que é o que é a vida, né, gente? Estamos aí totalmente no tópico certinho, falando de adolescentes soberbos. Mas eu acho que aqui já são 00:30 já. Mas... Nossa, chega, deu horário já. Amanhã a gente trabalha bastante cedinho, né? Mas, olha, para quem talvez não estivesse no começo, né? A vida é aquilo, né? É um princípio, é um princípio de movimento e um conceito que as pessoas têm que entender, é o que eu já falei várias vezes, é essa questão que a forma substancial que nos viventes é a alma e que dá a vida, ela é um princípio de unidade e você não vai conseguir compreender os entes vivos senão com esse tipo de filosofia. E basta você olhar para eles. Né? Intuitivamente nós sabemos o que está vivo, o que não está. Até, como eu falei no início, ainda que a biologia moderna não sabe sequer definir o que é vida, eles têm uma noção, pelo menos das operações da vida. E essa questão da teleologia é importantíssima. Se alguma coisa os senhores podem tirar disso é pensar sempre nisso, né? Que nos organismos vivos, né? Todo organismo é vivo, né? Nos organismos, todas as partes estão orientadas para o bem do organismo. Né? Eles têm essa unificação na multiplicidade, enquanto que uma pedra ela não trabalha para o bem dela. Né? Há uma certa teleologia no sentido de que uma água ela se comporta de uma maneira, né, previsível, porque ela tem uma forma, então as operações da água vão se seguir da forma, então de certa forma há uma teleologia ali, há uma teleologia geral do universo, em que todas as coisas estão orientadas para Deus, e elas se interagem entre si, mas os organismos, há uma teleologia muito específica, que é isso, né? Que esse movimento, essa causa imanente, que funciona para o bem do organismo. Uma pedra ela não trabalha para o seu próprio bem, a água não trabalha para o bem. Quando a água evapora e chove, ela não está fazendo isso para seu próprio fim. Né? Ela está ali respondendo a processos físicos, enquanto que o organismo não. Um cachorro ele persegue uma lebre para se alimentar, para manter a sua unidade. Né? As partes do cachorro estão organizadas para o fim do cachorro. Então, é isso aí que é a vida. Né? Então, e há algumas coisas que são interessantíssimas, não vou entrar aqui agora porque é muito difícil, mas, por exemplo, o vírus está vivo ou não? Essa é uma boa pergunta. Então, parece que não, é a posição geral, pelo menos da biologia, apesar de eles não saberem o que é vida, né? Eu não vou entrar, como eu disse aqui, mas tem uma teoria muito boa que eu vi em meios criacionistas, que na verdade, não, acho que vai ficar demais. Eu vou ter que explicar o que é um transposon, né? Mas enfim, a ideia é que ao invés do vírus vir de fora e te parasitar, na verdade o vírus, ele eram fragmentos de DNA endógenos, e eles escaparam o corpo e ficaram malucos. Vamos colocar dessa forma. Porque na verdade a questão vai ter que saber primeiro se o vírus é uma substância ou um acidente, né? Ele é em si mesmo ou ele é característica de outra coisa? O debate... Eu acho que ele é alguma coisa, né? Porque mas ele é estranho. Então, assim, Aristóteles já reparava, né? Que há um contínuo aí, né? As coisas tem, assim, né? Por exemplo, tem
tem animais sésseis que quase parecem plantas, entendeu? Então, não confundam essa aparente continuidade com evolução, que por isso que da planta veio o animal e não. Né? Mas há algumas nuances, né? Mas vida e não vida geralmente é muito fácil de identificar, né? Tá ótimo. Professor, eu queria te agradecer, muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo, tá? Espero um dia em breve conhecê-lo pessoalmente, foi uma honra mesmo. Agradeço também a participação de todos aí, as perguntas foram muito boas, eu acho que o bate-papo ele foi muito importante para a gente esclarecer certas questões que são urgentes para o dia de hoje, tá? Todo mundo está falando de ciência, então foi necessário esse bate-papo para a gente esclarecer um pouco sobre esses termos que estão concernentes aí à vida midiática, aos debates, né? Ainda mais por conta desse momento que a gente está vivendo, né? Que é essa questão aí do vírus, né? A questão da pandemia, questão da influência midiática, questão do cientificismo moderno, todas essas sessões que nós trabalhamos. Obrigado a todos, muito obrigado, professor. Foi uma honra de verdade. Espero que próximas lives aconteçam. Tá joia? Um abraço, muito obrigado Realmente. por tudo. Quem Fiquem com sabe a Deus. próxima a gente não faz num bar mesmo, né? Maravilha. Mas você vai ter que vir para a Inglaterra, porque o Brasil está mais totalitário que a Inglaterra, por incrível que pareça, né? Então, Sei acho que aqui disso. as coisas são mais suaves. Então, quem quiser Desconfio vir me disso. visitar, eu tenho alguns colchões aqui, o Pô, pessoal. maravilha. E a conversão da moeda é muito suave, né? Do real para Libra, né? Pô, Mas tá tranquilo. Você vai sentir que você está vendendo um rim toda vez que você tomar uma cerveja, né? exatamente, imagino. Então é Assim, isso. Obrigado. Fica com Deus. Deus te abençoe, professor. Um abraço, galera. Até mais. tchau. Tchau, tchau.